Imagine o planeta há milhares de anos. Quase a metade da superfície da Terra era coberta por florestas. Hoje está assim. O desmatamento acabou com mais da metade das matas do planeta. As áreas vermelhas deste mapa mostram as perdas nos últimos 13 anos. Mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de matas desapareceram. Uma área do tamanho da Arábia Saudita. Neste momento, em algum lugar do mundo, uma floresta está sendo derrubada. Segundo organismos internacionais, a cada minuto, cerca de 140 mil metros quadrados de matas são destruídos, área equivalente a 35 campos de futebol. 2/3 das florestas do mundo se concentram na Rússia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, Austrália, República Democrática do Congo, Indonésia, Peru e Índia. As formações florestais podem ser encontradas em diferentes biomas, como florestas tropicais, subtropicais, temperadas, boreais, savanas, savanas brasileiras, cerrados, caatinga, pradarias. Atualmente, o Brasil é o campeão em desmatamento em florestas tropicais, seguido pela Indonésia, Nigéria, Tanzânia e Mianmar. Em 11 anos, perdeu 55 milhões e 300 mil hectares de áreas verdes. Só da Amazônia Legal, por exemplo, sumiu em um ano uma área equivalente a 4 vezes a cidade de São Paulo. A região amazônica ela sofreu muita pressão de desmatamento. A causa principal, inicial, foi a extração de madeira para exportação. Mogno, por exemplo. Num segundo momento, nós tivemos a expansão da agricultura, não é? Pelo Mato Grosso, subindo para a Amazônia, nós tivemos um aumento da fronteira agrícola. Então, para a plantação de café, para a plantação de soja, para a plantação de cana, para a criação de gado. Então é um problema assim conjuntural, né? Você ter um desenvolvimento que não se pauta pela riqueza da biodiversidade nativa e nacional. Foi a partir dos anos 70 que o desmatamento cresceu na Amazônia. O modelo de civilização, o modelo de sociedade brasileira, a partir dos anos 70, muda, se torna mais intensa. Nós temos mais população, mais atividade econômica, mais empresas, mais produção agrícola, e aí isso explode sobre a Amazônia. Havia uma política chamada ideologicamente de integração nacional. Então, se previa que haveria a necessidade de você adentrar o território brasileiro, tirar levar a ocupação para além dos litorais, para o interior do país. Isso tudo junto, falando assim resumidamente, levou a que você tivesse a abertura da floresta, né, por projetos, principalmente os projetos rodoviários, da Transamazônica, da Belém-Brasília, todos esses grandes eixos que levaram junto com eles o desmatamento e grandes contingentes populacionais através dos projetos de assentamentos. No Cerrado, considerada a segunda maior formação vegetal brasileira, e na Caatinga, os problemas não são menores. Nos 2 biomas restam praticamente a metade da cobertura vegetal original. O Cerrado ele tende a sofrer maior pressão negativa da sociedade do que as florestas, porque o Cerrado ele já é feito de campos, ele já é feito de vegetação esparsa, uma árvore aqui, uma árvore lá. É muito mais fácil, você tem que desmatar muito menos. No Brasil, o Pantanal, situado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também vem sendo desmatado. Isso coloca em risco sua rica biodiversidade, que também é importante para toda a América do Sul. Esse local é o depositário das chuvas do continente. As águas formadas na região do Pantanal formam os grandes rios que vão até a Argentina, o Uruguai, o Paraguai. Então, há uma interdependência continental da região do Pantanal. Entre os biomas do Brasil, a Mata Atlântica é a mais agredida. Ela acompanha a orla do litoral brasileiro e ainda se estende pelo Paraguai e Argentina. Hoje, no Brasil, restam apenas 8% da Mata Atlântica, que vem sendo desmatada desde os tempos da colonização portuguesa. Começou com a exploração do pau-brasil,
Continuou com os ciclos da cana-de-açúcar, café, ouro e se agravou com a criação extensiva de gado e crescente urbanização. Com esses problemas, os riscos também chegam à fauna e flora brasileiras, com perigo de extinção para muitas espécies vegetais e animais, entre elas o mico-leão dourado, o tatu-canastra, a onça-pintada, a arara azul e árvores como castanheiras, pau-brasil, jacarandá, peroba e plantas medicinais, que também desaparecem junto com a mata. E por que precisamos preservar o verde? Há bons motivos para isso. As florestas, elas produzem muitos benefícios. Por exemplo, no controle climático, por exemplo, na biodiversidade, por exemplo, na produção de água, né? Porque elas evaporam e transpiram uma grande quantidade de água para a atmosfera. Em relação ao clima, o fato da fotossíntese ser um importante processo natural de captura de gás carbônico. A floresta, nos seus mecanismos de circulação de materiais e de água, ela, de alguma maneira, protege o impacto da água direta no solo. Então, descobrir estas áreas da cobertura florestal acelera processos erosivos. O Brasil tem uma mega biodiversidade que precisa ser protegida. Boa parte dela está presente em biomas com sinal vermelho de urgência na preservação. Biomas que entraram para a lista dos hotspots mundiais, como são conhecidos no mundo os pontos críticos, que abrigam espécies da fauna e da flora que só existem nesses locais. Então, no Brasil, nós temos 2 hotspots, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. No mundo, a gente tem outros hotspots, que também muitos são de florestas tropicais. Eu tenho na Califórnia, que é uma floresta mais seca. Na África, eu tenho Madagascar. Eu tenho outras áreas na área central, na floresta da Guiné. A eleição desses hotspots também é mais uma tentativa de sensibilização internacional para que a gente possa olhar para essas áreas que estão extremamente ameaçadas e pensar em alternativas de proteção. Diante de situação tão crítica, como conciliar a proteção ao meio ambiente com o desenvolvimento econômico? No Brasil, um dos marcos da luta pela sustentabilidade foi a Eco 92, um encontro que reuniu 160 países para discutir caminhos para diminuir a degradação ambiental do planeta. O grande produto da Eco 92 foi a Agenda 21, não é? A Agenda 21 era um tratado, né, das Nações Unidas que tinha capítulos de biodiversidade, capítulos de florestas, uma porção de capítulos que representavam: nós vamos desenvolver políticas públicas para, com essas políticas públicas, mudar o modelo de sustentabilidade do planeta. Ela acaba, na prática, não acontecendo por falta de políticas dos países e de recurso financeiro para sua implementação. É uma luta difícil. Por isso, toda ajuda conta muito. No Brasil, a vigilância ganhou alta tecnologia para ajudar nessa briga contra o desmatamento. Satélites, radares e computadores monitoram o que acontece com os biomas do país. Embora os prejuízos ainda sejam grandes, há ações que procuram ajudar a compensar as perdas com o desmatamento. Para isso, o Brasil conta hoje com mais de 1.700 unidades de conservação, federais, estaduais e municipais, que são divididas em 2 tipos, de proteção integral e de uso sustentável. As de proteção integral são estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, refúgios da vida silvestre e monumentos naturais. Estamos num dos parques de proteção integral de São Paulo. Este é o Parque Estadual da Cantareira, considerado um reduto da Mata Atlântica. Unidades de proteção como esta são usadas em atividades educacionais, científicas e recreativas. Já as unidades de uso sustentável funcionam em áreas que despertam relevante interesse econômico, como florestas nacionais, reservas extrativistas, de fauna, de desenvolvimento sustentável ou reserva particular de patrimônio natural. Agora estamos em uma outra unidade, a de uso sustentável, chamada Capivarimonos, na região das represas Billings e Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. O objetivo aqui
é equilibrar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos seus recursos naturais. É como se fosse uma cidade que você faz os limites, só que a diferença é que quando se faz esses limites desse território, é de acordo com a aptidão ambiental desse local. E uso sustentável, por quê? Porque sim, tem pessoas morando dentro e é completamente compatível ter as pessoas e poder fazer o uso sustentável dessas áreas. Nós temos, por exemplo, junto à nossa divisão, especialistas como botânicos, especialistas em fauna também. Nós temos o herbário, que é um órgão reconhecido internacionalmente por fazer coletas e ter um banco de dados sobre as espécies que ocorrem aqui na região. Manter o desenvolvimento com a floresta em pé. Esta é a meta em todo o mundo. Como a floresta é renovável, se ela tem ainda a capacidade ali guardado as sementes, o registro botânico do que para a floresta funcionar, eu posso manejar a floresta, retirar madeiras, deixando que ela se recomponha naturalmente. Eu nunca vou deixar de retirar madeira, as pessoas vão continuar utilizando madeira para fazer porta, mobiliário e tudo, mas eu preciso devolver essa madeira, dar condição para que ela consiga se desenvolver. Agora, quando você olhar para uma árvore como essa, saiba que ela sozinha absorve 8 quilos de gás carbônico por ano e ainda produz oxigênio suficiente para 2 adultos respirarem. Imagine então o quanto perdemos com desmatamento em grande escala. É bom pensar muito seriamente nisso. O planeta agradece.